Olá pessoal, aqui é o Anderson e agora este vídeo é da segunda leitura do 29º domingo do tempo comum, né? Então vamos lá aqui, ó. Leitura, né? Ó, primeiro Tessalonicenses. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então aqui primeira parte aqui é um cumprimento, né? Paulo, Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, para a igreja dos Tessalonicenses, e aqui o estado da igreja, né? Ó, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Aqui já sabemos, né? Embora ele não diga claramente, né? A própria congregação, digamos assim, dos irmãos aqui da fé, aqui já é a ação do Espírito Santo, né? Paulo, Silvano e Timóteo, né? A igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, né? Ó, a vós, para vocês, né? Graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, ou seja, aqui, né, nós aqui na igreja aqui e tal, né, Paulo, Silvano, Timóteo, damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações, lembrando de vocês, né, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos, nós, né, nós, Paulo, Silvano e Timóteo, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé. Ou seja, como que a fé transmitida para eles, né? Como que os ensinamentos transmitidos pelos apóstolos, né? Chamando já aqui Paulo na qualidade de apóstolo, né? Paulo não era discípulo de Jesus, né? Mas é, foi feito apóstolo, né? Como ele mesmo fala assim, né? Foi feito apóstolo e tal por Jesus Cristo, né? Ó, diante de Deus, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, né? As obras, como vocês têm agido, né? Movidos pela fé. O esforço da vossa caridade, caridade aqui, né? Não no sentido de esmola, às vezes essa palavra quando surge assim é sentido de esmola, né? Mas é o esforço da vossa caridade é o amor fraterno entre si, né? Na comunidade. E naquele tempo, assim, né? Comunidade mesmo, assim, né? Era bem reduzido, mais reduzida, assim, né? As relações, elas eram, entre as pessoas, eram mais diretas, né? Então, por isso, né? O esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ó, uma esperança firme, firme, né? Ó, então tá certo, né? Ó. Sabemos, né? Nós sabemos aqui, ele dirige as pessoas, né? Irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, né? No, os escolhidos são aquela coisa, né? Não é que Deus escolhe um em detrimento dos outros, né? Eles são dos números dos escolhidos aqui, significa que eles acolheram o evangelho. Aqui, ó. Daí ele já continua aqui, ó. Porque é explicativo, né? Porque o nosso evangelho, ele fala, né? De Paulo, Silvano e Timóteo, não é como autoria, né? Mas é o evangelho de Jesus Cristo transmitido por eles, né? Porque o nosso evangelho não chegou até vós, até vocês, né? Não chegou até vós somente por meio de palavras, né? Não chegou somente por meio de palavras, mas também mediante, ou seja, chegou junto, né? Mas também mediante, por meio, né? Junto, chegou junto também a força que é o Espírito Santo, né? E isso com toda a abundância. Ou seja, aqui dá para fazer um paralelo com, com um dos pontos, né, negativos dos fariseus, assim, que era a tal chamada letra morta, né? A letra morta, o que significa? Significa a prática pela prática. A prática da religião por tradição humana, sem a força vivificante do Espírito Santo, né? Porque embora no Antigo Testamento, assim, né, antes de Jesus Cristo não tinha, assim, digamos assim, uma menção explícita chamada Espírito Santo, né? Sempre teve com outro nome, sempre teve essa ação com outro nome.
O outro nome chamado no Antigo Testamento, o que que é? É a sabedoria. O homem sábio é aquele que age segundo as inspirações de Deus, ou seja, né, segundo o Espírito Santo. Mas o homem sábio age segundo as inspirações de Deus, ou seja, o sábio movido pelo Espírito Santo, né? A sabedoria, né? Um dos nomes assim do Espírito Santo do Antigo Testamento, sabedoria, né? Então, ou seja, o evangelho aqui chegou vivificado, né, com a força do Espírito Santo. Eles se abriram à fé, né? Isso com toda abundância, ou seja, a a semente caiu em terra boa, né? Gerou frutos. O evangelho gerou frutos. Então, é isso, né? Um outro paralelo também com o evangelho a respeito dessa carta aqui é que ah, convém, né? É melhor obedecer a Deus, seguir os ensinamentos de Deus, que os homens, né? Como diz a frase assim: antes é melhor obedecer a Deus que aos homens, antes é melhor servir a Deus que aos homens. Mas não é antes, primeiro um, depois o outro. Esse antes ele tem um sentido assim de supremacia, de superioridade, de primazia, fundamento. Antes servir a Deus que aos homens. O fundamento é servir a Deus, né? E não agradar aos homens assim. Não agradar não significa também que é necessário desagradar, mas entre as decisões que precisam ser tomadas, deve-se optar sempre pela que agrada a Deus. Entre as decisões que são tomadas, é melhor, a melhor opção é sempre escolher a que agrada a Deus. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir aí e até a próxima.